Felipe Salto, colunista aqui do UOL, economista. Oi, Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao UOL News. Boa noite, já é boa noite, já estou olhando aqui no reloginho, 18h16. A minha pergunta para você é a seguinte, meu caro: o que esperar de Galípolo? Ele vai ter uma relação com Lula como a que teve Meirelles, ou pode ser uma relação como a de Dilma e Tombini? Porque muita gente vai argumentar, olha, atenção, o Lula de hoje não é o primeiro, não é o mesmo dos outros dois mandatos. Boa noite, Raquel. Boa noite, Sakamoto. Prazer estar aqui com vocês e com os que estão nos assistindo aqui também no All News. Eu digo o seguinte: eu acho que a história, diria aquele velho barbudo, que alguns gostam e outros temem, né? Até hoje, Karl Marx, que ela acontece a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, né? Então ela se repete. Mas eu não acho que vai acontecer nenhuma repetição nem do que foi o Meirelles, nem do que foi o Tombini, porque é um outro presidente Lula, é um outro contexto internacional e doméstico, e o Galípolo é outra figura também, que tem uma formação que, vale dizer, bastante sólida, né, pela PUC de São Paulo, mestrado também pela PUC, passou pelo governo Serra em São Paulo, as pessoas esquecem, né? Isso já há um tempo atrás, lá em 2007, 2008, na área de concessões e PPPs, presidiu o Banco Fator, tem uma experiência importante também com a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, apesar de curta, mas que levou à aprovação com sucesso do novo arcabouço fiscal, e tem uma interlocução, que eu diria, muito boa com várias alas da política, tanto o Congresso quanto o Executivo. Isso não tem como ser ruim, né? Isso é um excelente agouro, né? Do ponto de vista do que vai acontecer com o Banco Central e com a condução da política monetária. Lembrando que a condução da política monetária, como vocês sabem bem, é dada por um comitê, o Conselho de Política Monetária, o Copom, que tem 9 membros, né? Então, claro que o presidente tem uma importância fundamental, mas são 9 votos ali também. E a burocracia técnica do Banco Central, os servidores do Banco Central, eles também dão uma segurança, né, junto com a legislação recentemente aprovada, que reforçou a autonomia operacional que sempre existiu, né, a autonomia do Banco Central desde 99, quando foi instituído o regime de metas à inflação, que levam, no meu caso, a ter uma expectativa bastante positiva com o que vai acontecer. Claro que o cenário é bastante intrincado, né, Raquel e Sakamoto, e a gente pode discutir um pouco quais vão ser esses desafios do Galípolo já assim que assumir. Felipe, Felipe, boa noite, antes de mais nada, né? Seguinte, acho que talvez a palavra que mais vai pousar sobre a cabeça do Galípolo nos seus primeiros momentos como presidente é aí os juros, né? E aí eu te pergunto, né? Porque é o seguinte, ele deu declarações recentemente dizendo que o Banco Central não veria problema de, no caso de ser necessário, aumentar os juros. Ele não disse que ele aumentaria ou ele concordaria com isso. Ele disse que existe um instrumento de aumento de juros para caso seja necessário, né? Mas você acha que, né, ele isso seria uma ferramenta que ele adotaria facilmente? Ou ele ponderaria e evitaria ao máximo uma subida de juros, ainda mais agora com o Federal Reserve indicando um corte por lá? Olha só, Sakamoto, excelente pergunta, porque eu vejo o seguinte: não há motivo algum para levar o juro nesse momento, tá? Tecnicamente, eu discordo dos colegas que têm defendido isso na imprensa, que é preciso aumentar. Alguns falando, por exemplo, que precisa aumentar para já começar uma redução nesse ano de novo. Imagina o custo que você imporia à economia, à produção, à atividade, fazendo algo dessa natureza. O melhor é você manter a Selic, porque essa Selic de 10,5% ao ano que nós temos hoje, ela representa uma política monetária contracionista. É um juro real de cerca de 7,4%, que está bem acima daquilo que em economias a gente chama de taxa neutra de juros. Portanto, é uma política monetária nesse momento, não precisa subir juro, que é contracionista. Ou seja, a manutenção
dado o quadro de incerteza lá fora e aqui dentro, a manutenção é a decisão mais sábia, a meu ver. Lá fora, como você mencionou, a tendência é que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, comece a reduzir juro. Isso é bom para nós, porque quando o nível do mar desce lá fora, você pode diminuir aqui o juro interno também, que você continua gerando uma mesma atratividade ao capital externo, e isso ajuda na taxa de câmbio e ajuda, consequentemente, na inflação. Do ponto de vista fiscal, que é sempre um temor, não há crise fiscal alguma, vamos ser claros. Há um problema fiscal estrutural que é o mesmo de 20 anos. E nós estamos endereçando isso de algumas maneiras. Acho que é preciso fazer mais, do lado do gasto, principalmente, mas estamos longe de uma crise de insolvência, por exemplo. O Tesouro Nacional tem 1,5 trilhão no caixa, tem um colchão de liquidez enorme e a demanda por títulos públicos continua muito bem, obrigado, né? Então, o Galípolo tem um cenário desafiador, sim. Eu acho que ele está correto nas declarações, inclusive no nosso evento aqui na Warren, o Warren Institutional Day, há cerca de 10 dias. Ele falou isso, né? Ele falou, olha, se for preciso subir, tem que subir, e se for preciso diminuir, também. E eu acredito nisso. Acho que é exatamente essa postura que ele vai ter, como tem tido como diretor de política monetária, ao assumir a presidência da autoridade monetária. Ele está controlando as expectativas, né, Felipe? Se ele fala neste momento, se ele vem a público e mostra essa disposição, diminui as chances de que ele tenha realmente que fazer isso lá na frente. Né? O mercado trabalha com expectativas. E o Galípolo ele demonstra muito, desde a época que ele estava do lado do Haddad, essa habilidade política, essa habilidade de comunicação. Ele se comunicava muito bem ali no Congresso Nacional. Tem muita gente que fala dessa questão da formação acadêmica, mas se falta um pouco ali, acho que sobra em experiência de Brasília. E talvez reduza um pouco dos atritos que vem tendo entre o Planalto e o Banco Central, que não colaboram nem um pouco para a economia brasileira, né? Esses solavancos pro dólar, no dólar e etc. Sim, se você me permite complementar, Raquel, eu acho que a formação do Galípolo, a gente é amigo, né? Então é preciso que quem está nos assistindo faça aí o filtro que achar que tem que fazer, mas a minha opinião é o seguinte, já tive muitas oportunidades com o Galípolo em que ele exibe um conhecimento teórico, histórico e de funcionamento da economia que é difícil você encontrar num economista brasileiro, né? Então, é difícil, inclusive, você ganhar uma discussão do Gabriel, porque ele tem muita leitura, conhece bastante do riscado e agora acumulou essa experiência intensa no Executivo, na Fazenda, né? E também já no Banco Central, que são experiências importantíssimas. A gente, como membro agora do mercado financeiro, eu no caso, né, já há quase 2 anos, nós fazemos reuniões com o Banco Central, com diretores, com a equipe técnica, e é muito sintomático que ele rapidamente conquistou a burocracia técnica. E ele também adquiriu esse linguajar próprio do mercado, né, para dar sinalizações adequadas, a boa comunicação, como você mencionou, né, Raquel, que eu acho que a gente precisa considerar bastante aí ao avaliar o que vai ser. Tem riscos? Riscos sempre tem, né? Nós estamos falando de uma instituição que, apesar de cuidar de um eixo muito técnico de política pública, cuida sim de uma política pública, que é um eixo da política econômica chamada política monetária, né?